Glória a Deus. As crianças podem ir para a salinha sem correr. Tem alguém nos visitando pela primeira, segunda vez? Levante sua mão assim, ó. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe sua família. Tem mais alguém? Você vai ficar aqui? Glória a Deus. Vamos aplaudir os nossos visitantes nessa noite. Seja bem-vindo. Aqui é a casa do Pai, a casa de Deus. E sendo a casa de Deus, é a sua casa também. Então fique à vontade para você adorar a Deus, para você conversar com Deus. Eu quero dizer para você que você está no melhor lugar do mundo. Amém? Não porque é a 8ª igreja do Nazareno, mas porque Jesus disse que aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, Ele estará presente. Então nós cremos que desde o primeiro louvor, desde a primeira oração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente aqui nessa noite. Amém? Basta só você conectar o seu coração ao coração de Deus. E nós estamos encerrando nessa noite a nossa série de mensagens, conectando ao coração de Deus. Foi um tempo maravilhoso, não terminou ainda, porque Deus tem muito para fazer e para falar na sua vida nessa noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você usa a Bíblia de papel ainda como eu uso, abra em 1 Samuel capítulo 16. Se você não usa no seu smartphone, fica à vontade também para abrir. E se você não trouxe o smartphone, não trouxe a Bíblia de papel, eu vou orar para você, mas você pode olhar aqui para cima, que vai estar aqui, juntamente aqui para a gente ler somente a 1 Samuel capítulo 16 e o verso de número 1. Quem achou, diga amém. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita. Até aqui. Você vai surpreender, porque talvez o que eu tenho para falar sobre esse texto não é aquilo que você estava esperando. Não vou falar da unção de Davi, mas eu vou falar assim, pensa na seguinte hipótese. Imagina você tendo esse canal aberto no céu, para você ouvir a voz de Deus de uma maneira tão intensa, que você não tem dúvida nenhuma que aquela voz é a voz de Deus. Nesse caso aqui, você vai ver que Samuel, ele escuta a voz de Deus, porque o texto diz: então disse o Senhor a Samuel. Quem dera nós tivéssemos com o nosso coração conectado ao coração de Deus, a ponto de nós ouvirmos e entendermos aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? E a gente sabe quando Deus fala com a gente. Às vezes eu termino cultos, ou então às vezes alguém chega para mim, e aí alguém vem falar assim. Às vezes as pessoas, eles querem falar alguma coisa para mim, mas eles às vezes ficam com medo de falar que são eles que querem falar aquilo para mim. Aí eles chegam para mim e dizem bem assim: pastor, Deus me falou isso e isso. E a gente olha e sabe que não foi Deus que falou coisa nenhuma. A pessoa estava com vontade de falar, né? Porque eu encontro vários tipos de pessoas que Deus fala tanto com eles. E eu vou falar uma coisa para você: Deus nem sempre fala comigo. Tem dia, irmão, ou melhor, tem semana que eu não escuto a voz de Deus. E aí eu fico com inveja
de algumas pessoas que todo dia Deus fala com ele, porque Deus falou para mim isso, e aí muitas vezes a gente vê que a intenção do coração dessa pessoa fala algo para a gente, e ela diz o nome de Deus falou para ela, quando na realidade era ela que queria falar para mim, né? E ela não tinha coragem de usar o nome de Deus. Mas no caso aqui, a Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel estava conectado ao coração de Deus, ao ponto de Deus chegar para Samuel e dizer: olha, Samuel, por que você está preocupado? Por que você está orando tanto por Saul, visto que eu já rejeitei Saul? E aí Deus diz para Samuel, Deus dá uma ordem clara para Samuel. Por quê? Porque Samuel aprendeu com o tempo a ouvir a voz de Deus, e ele não tinha dúvida nenhuma. O ministério de Samuel aqui já é um ministério que está chegando ao fim. Ele vai ungir o último rei, Davi, e depois Samuel vai morrer. Só que para ele chegar nesse estágio, esse processo de ouvir a voz de Deus claramente, ele passou por algumas fases na sua vida. A primeira fase que Samuel passou foi uma fase onde ele não entendia, ele não sabia discernir da voz de Deus, da voz das pessoas. Então eu quero falar nessa noite, rapidinho para você, cirúrgico para você, para que você aprenda algumas situações ou alguma coisa que deve acontecer na minha vida, na sua vida, para que eu e você tenhamos esse canal aberto, céus e terra, terra e céu, onde a gente possa ouvir e entender a voz de Deus. Tem muita gente aí ouvindo todos os tipos de vozes e fazendo besteira e depois culpando a Deus, dizendo que foi Deus que falou, quando Deus não falou nada. A primeira texto que eu queria ler com vocês se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Jesus, ele está chamando seus discípulos e ele vai falar algo poderoso, que nós vamos aprender, que é interessante para que eu e você possamos ter o nosso coração conectado ao coração de Deus. E aí eu vou pedir desculpa e pedir para abrir no capítulo 15, eu pedi para abrir no 14, mas é o verso 15. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha, para ser sincero para vocês, desde domingo passado, eu estou com uma árvore na minha cabeça, né? Quando eu vi aqueles 3 tipos de árvore, principalmente a sequoia, eu vou pregar uma hora sobre esse negócio, porque mexeu comigo, principalmente a sequoia. E aí, eu lendo esse texto, Jesus dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Quem já andou ou conheceu uma plantação de uva? Quem já? Como é que é a plantação de uva? Como é que funciona? Você planta, a uva vai crescer e ela vai começar a estender galhos. E aí, com o peso daqueles galhos, geralmente, às vezes, aqueles galhos caem no chão e eles começam a apodrecer. Por isso que o agricultor, ele passa ali na videira e ele vai colocando suportes para que os ramos comecem a crescer, e os ramos eles vão interlaçando uns com os outros e vai ficando forte. O agricultor ele vai podando aqueles galhos, para que aqueles galhos eles fiquem mais fortes e eles possam produzir uvas.
Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Se você quiser se conectar ao coração de Deus, você tem que primeiro se conectar ao coração de Jesus, porque não tem como eu e você sermos ramos, se nós não tivermos ligado em Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando eu falo se conectar, estar ligado a Jesus, eu não estou falando fazer parte de uma religião. A pior coisa que tem, irmão, é uma pessoa religiosa. Todo religioso é hipócrita. Todo religioso é hipócrita. Mas aqueles que servem a Jesus são uma qualidade de crentes diferente. O religioso, ele olha o pecado do outro e ele esquece o pecado dele. Agora, aqueles que estão ligados em Jesus, ele não está tão ligado em Jesus, que ele não tem tempo de olhar a falha dos outros. Por quê? Porque ele está conectado em Jesus, e Jesus está sempre ali podando alguma coisa nele. Isso traz o quê? Isso traz conexão. Aqueles galhos que são poldados, que fica perto do caule da árvore, ele pode ficar por um dia, 2 dias, 3 dias, verde ali perto, mas com o tempo ele vai murchando. Por quê? Porque necessita ele estar conectado à árvore, para que ele possa absorver os alimentos, os nutrientes, para que ele possa ter vida, para que ele possa produzir. E deixa eu dizer uma coisa para você: se nós não tivermos conectado em Jesus Cristo, nós vamos morrer dentro da igreja. Pastor, tem gente dentro da igreja que não está conectado a Jesus? Irmão, tem. Graças a Deus que não é você, amém? Você está conectado em Jesus. Mas tem. E aí a gente está perto da fonte da água da vida, e a gente não consegue absorver aquilo que ele tem. Então a primeira coisa, para que o seu coração esteja conectado ao coração de Deus, você tem que estar conectado a Jesus. Qual é a maneira que você se conecta a Jesus Cristo? Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão, e não há desculpa. Como foi a tua vida hoje? Qual foi o tempo que você separou hoje para você se conectar a Deus, se conectar a Jesus Cristo? Qual é o tempo que você separa no dia a dia seu, para que você tenha um relacionamento mais profundo com Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Participar de uma reunião como essa é excelente, porque a Bíblia nos ensina a participar de uma reunião como essa. Mas aqui não é o ponto final, aqui é o ponto de partida, aqui é onde você se reabastece, para que você tenha uma vida lá fora. A vida não acontece aqui dentro, aqui é um posto onde você se abastece, para que você tenha a sua vida lá fora. Quem está me entendendo, diga amém. Então a primeira coisa que você tem que fazer para se conectar ao coração de Deus, é você estar conectado a Jesus Cristo. É Ele que é a fonte que leva você até Deus. Samuel estava conectado ao coração de Deus. Para que eu possa estar com o meu coração conectado ao coração de Deus, eu tenho que ter a minha vida forjada em oração. Você sabe por que Samuel conseguiu ouvir a voz de Deus? Porque a vida de Samuel, desde o ventre da mãe dele, foi forjada através da oração. Eu não acredito em pessoas que não têm vida de oração, que não têm comunhão com Deus, sair dizendo que ouve a voz de Deus daqui para acolá. Eu não acredito nisso, porque para que você escute a voz de Jesus Cristo, você precisa conversar e ter um relacionamento profundo através da oração com Ele.
Deixa eu dizer uma coisa, existem várias ferramentas na atualidade que faz com que você aprenda acerca de Deus, que faça que o seu conhecimento cresça acerca de Deus, mas relacionamento com Deus ainda continua da moda antiga, através de um joelho dobrado, através da oração, através de comunhão. Quando você se conecta, o teu joelho no chão, o céu se abre e a voz de Deus começa a descer para você ser abençoado. A Bíblia diz que Ana, a mãe de Samuel, no capítulo de número 1, ela tinha uma vergonha sobre a vida dela. A vergonha de Ana é que ela não poderia ter filho. E ter filhos na época do Antigo Testamento era algo honroso. É por isso que a Bíblia diz que no Antigo Testamento que a nossa aljava deveria estar cheia. E deixa eu falar uma coisa, quando ele fala de filhos como flecha, filho como aljava, uma aljava, ela cabia de flechas atrás, ali na sua aljava, de 6 a 7 flechas. Então, no Antigo Testamento, a Bíblia está dizendo assim, olha, uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada, é uma mulher que tem de 6 a 7 filhos, a sua aljava está cheia. Hoje é complicado. Hoje tem muita gente dizendo assim, pai, eu quero que a minha aljava esteja seca. Nesse tempo andar com uma aljava dessa, mas era sinônimo, por quê? Porque o pessoal dependia da agricultura, e quanto mais filhos você tinha para ajudar a trabalhar ali na sua propriedade. E a Ana não tinha nada, mas a Bíblia diz que ela vai orando a Deus, ela vai forjando Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, milagres na nossa vida são forjados através da oração. Você pode espernear, irmão, gritar, mas se você não tiver uma vida com Deus, para que você possa gerar o seu milagre, nada acontece. Tem gente que fica igual os filhos da gente quando era pequeno, fazendo birrinha, eu quero, Deus, se o Senhor não me dá, eu não vou para a igreja mais, se o Senhor não me dá, eu vou desviar, irmão. Com Deus não funciona assim, milagres com Deus não funcionam assim. Milagres são gerados através da oração, quando você invade o céu com a sua palavra, quando você abre as janelas do céu com a sua palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 1, e o verso de número 3, e eu não me canso, e eu tenho certeza que você já sabe isso de cor, porque quase todo culto eu estou falando isso, mas vou falar de novo para você. Paulo diz, bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem, não é que Ele vai abençoar, já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais na região celeste. Ele está dizendo assim, há um depósito em Deus para as nossas necessidades, há um depósito lá no céu para as nossas necessidades, e quando você descobre a chave para abrir esse depósito no céu, que ele vem à terra, isso se chama, sabe o quê? Milagre. Porque milagre é trazer à existência aquilo que não existe. Ana não tinha nada, e ela vai ali no templo orar. Ela não fica de birra com o Senhor, Senhor, eu não vou mais no templo, eu não vou mais te adorar, porque o Senhor não abriu a porta de emprego para mim, eu não vou mais orar, não vou mais na igreja, porque o Senhor não arrumou um namorado para mim. E aí o pessoal fica fazendo birra, mas Ana não fez isso. A Bíblia diz que Ana, ela ia no templo chorar. Olha, lugar de crente chorar por milagre, meu irmão, não é na página do Facebook, não é no Instagram, não é em rede social. Lugar de gente chorar por milagre é dentro da igreja, nos pés de Jesus. A gente vê um monte de crente lá, tô doente, indo para o hospital, briguei com o marido, salguei o ovo, no Facebook. O judeu, ele tem o muro da lamentação, ainda eles vão lá, e eles encostam lá e ficam lá, Senhor, chorando. E sabe onde é o muro da lamentação dos crentes, irmão? Facebook, WhatsApp, Instagram.
é o muro da lamentação dos crentes. E tudo que ele vão ter das outras pessoas é: coitada de você, né? Não sei se você já depositou suas queixas lá, os comentários que tem assim: coitado, né? Vamos orar. Aí aparece outro lá: é isso mesmo, eu estou passando por muita prova. E aí começa lá aquele choro todo lá, e aí mela, suja todo o teclado da gente, com aquelas lágrimas que desce lá, meu Deus do céu. Lugar de crente gerar milagres, irmão, é quando você está conectado ao coração de Deus através da oração. A gente chora, a gente reclama, a gente tem milagre. A igreja abre a porta durante uma semana, para ter uma semana para você respirar, uma semana de oxigênio, uma semana de oração. E muitas vezes você prefere chorar no Facebook do que vir num dia desses orar e chorar nos pés de Jesus. E aqui é tão legal na semana oxigênio, irmão, para a gente chorar, porque quando a gente chega aqui, o irmão lê um texto aqui, depois apaga a luz, fica todo apagadinho ali, e você só encontrar um lugar para chorar, para gritar, e ninguém vê, mas ele vê. Mas ele vê, porque quando você reclama lá no Facebook, todo mundo vê, mas ele não vê, porque ele está preocupado, porque o canal de comunicação com Jesus Cristo não é no Facebook, é no joelho book. Aqui ele vê. A Bíblia diz que Daniel dobrou o joelho e durante 21 dias ele estava orando, e ele não obtinha resposta. Por quê? Porque enquanto ele orava, existia uma guerra travada lá no céu. Quando ele orou, a Bíblia diz, quando o anjo chegou depois de 21 dias, Gabriel disse para Daniel, porque o pessoal está estudando aí no domingo sobre anjos, existem várias classes de anjos, anjos, arcanjos, querubins e serafins. Gabriel era um anjo, e a palavra anjo significa mensageiro, é aquele que traz o recado. E quando Daniel orou, que Deus ouviu lá em cima, porque a Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações. Eu estava lendo algum tempo atrás, uns 5 anos atrás, que os cientistas eles desenvolveram um sistema, um aparelho, que eles captaram vozes no ar de pessoas que tinham pronunciado palavras há muitos séculos atrás. Aí que eu comecei a linkar isso, essa descoberta científica, com aquilo que a palavra diz. Jesus Cristo diz que Jesus Cristo diz que as nossas palavras, ela tem poder. É por isso que Jesus Cristo, ele diz assim: olha, cada palavra que nós falarmos, que você falar, um dia você vai prestar conta. Sabe por quê? Porque fica lançada no ar, aleluia. Quando você começa a reclamar, quando você começa a falar palavra de maldição, sabe quem é que você alimenta? Você alimenta as forças negativas que existem no ar, aquilo que Paulo diz no livro de Efésios capítulo 6, a potestade, os demônios, os dominadores desse mundo tenebroso, ele se alimenta das nossas reclamações. Torna a dizer, irmão, Deus não fica lá no Facebook, olhando a sua reclamação, mas o diabo fica lá, adorando. Olha isso, é isso que eu gosto mesmo. Olha o crentão se expondo. Olha o crentão aí, envergonhando o nome de Jesus. Olha o crentão dizendo para todo mundo aí: para que adianta servir um Deus desse aí, que não faz nada por essa pessoa. Nossos milagres, irmãos, eles são gerados no secreto. Toda árvore grande, ela é gerada primeiro por baixo, com raiz, para depois crescer para cima. Não pensa que grandes homens de Deus que você viu aí, que você conhece, como John Wesley, Spurgeon, Martinho Lutero, como Jonathan Edwards, esses homens de Deus que foram usados, que escreveram o seu nome na história, eles não foram forjados em cima de um púlpito, eles não foram forjados dentro de uma igreja, mas eles foram forjados no secreto com Deus. Conta-se uma história
que houve uma excursão de uns garotos lá dos Estados Unidos, e eles foram lá na Inglaterra conhecer a casa de John Wesley. E quando eles começaram a andar, a professora começou a mostrar, o guia começou a mostrar a casa onde John Wesley vivia, onde ele morou e onde ele passou a sua vida e morreu. De repente, eles sentiram falta de um garoto. E eles foram procurar o garoto na casa inteira, e quando entraram num quarto, o garoto estava em cima com o joelho dobrado num assoalho, aqueles pisos de madeira, onde tinha 2 buracos. Aquele garoto encaixou os 2 buracos ali, ou encaixou os seus joelhos naqueles 2 buracos que tinham ali naquele assoalho, e aquele garoto começava a orar: Senhor, faz de novo, porque ele queria um avivamento para a sua nação, e ele sabia que avivamento não se forma em seminários de teologia. Avivamento não se forma em oba-oba. Avivamento é algo que vem do céu, não é produzido por pastor, não é produzido por mão humana. E aquele garoto estava ali de joelhos, aonde John Wesley tinha chorado, gastado aquelas tábuas ali com o seu joelho, e aquele garoto estava dizendo: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Depois de muitos anos, aquele garoto estava enchendo os estádios e pregando para multidões. Sabe quem era esse garoto, irmão? Billy Graham. Porque acreditou que se conectar ao coração de Deus só vai quando você tem vida de oração. Você pode conhecer Bíblia, você pode estudar nos melhores seminários, pode te dar o melhor som do mundo, pode te dar a melhor igreja do mundo, a maior audiência do mundo, mas se você não estiver conectado ao coração de Deus, se você não estiver conectado ao céu, vai sair palavras bonitas, mas não vai sair unção transformadora, que vai curar pessoas, que vai libertar pessoas, que vai desmanchar cadeias. Ana entendia isso, e antes de Ana gerar Samuel no ventre, de uma maneira humana, ela já tinha gerado espiritualmente. Ana tinha tanta conexão com Deus, que quando ela estava orando ali, chorando, o pastor estava desviado. O pastor olha para a mulher cheia de Deus, e ele diz assim: você está bêbada, afasta do teu vinho. E ela falou: não, meu Senhor. Ela fala: a tua serva não bebeu nada a essa hora da manhã. A tua serva escolheu a casa de Deus para trazer as suas reclamações. A tua serva não levou a sua reclamação para o Facebook. A tua serva não levou a reclamação para o WhatsApp. A tua serva levou a reclamação para os pés de Jesus, na casa de Deus. Naquele momento lá eu vejo que o pastor se converte, parece que ele fala assim: então vai segundo a tua oração, a tua petição. Não é segundo a dele, porque a Bíblia diz que ele já estava desviado. Ela sai, e naquela noite a Bíblia diz que o velhinho visita ela. Só que Deus já tinha visitado aquela mulher. Ela já tinha aberto o portão do céu, as janelas do céu, e o seu milagre já tinha sido gerado. Você sabe por que Samuel conhecia e ouvia a voz de Deus? Porque Samuel foi gerado em milagre. Tudo aquilo que não é gerado em milagre se corrompe. Saul, ele não foi gerado pelo coração de Deus, foi gerado pelo coração do homem, e anos depois Saul desviou-se totalmente. Por quê? Porque aquilo que não é gerado em oração, aquilo que não é gerado em milagres, tem
prazo de validade. Mas se o teu milagre for gerado, aleluia, através da oração, através de conectar o teu coração com o coração de Deus, deixa eu falar uma coisa para você, o teu milagre é para sempre. Samuel foi gerado em oração, e ele foi se descobrindo. Quando foi cerca de 12 anos, Ana leva Samuel, porque a Ana havia prometido Samuel a Deus, ela leva Samuel para deixar Samuel na casa do profeta. E na casa do profeta, o profeta já, a Bíblia diz, se você ler o texto, eu não vou ler, mas continua lendo 1 Samuel, a Bíblia diz que Deus já não falava de jeito nenhum, existia um silêncio de Deus na terra, porque os profetas, os pastores estavam desviados, e Samuel está ali no meio daquele povo, no meio de Eli, no meio dos seus filhos, todos desviados, mas Samuel não se contaminava, irmão. A Bíblia diz que enquanto os filhos de Eli se desviavam com as mulheres, a Bíblia diz que Samuel, ele se encostava mais e mais em Deus, e Deus tinha graça na vida dele. Então, meu amado irmão, isso fala o seguinte, que eu posso viver no meio da sociedade, mas eu não posso ser influenciado pela sociedade, eu não posso ser influenciado pelo desânimo que existe aí fora. Tem gente aí que tem medo de sair na rua, porque acha que vai ser assaltado, que acha que vai morrer. Que mané, vai morrer o quê, irmão? Por quê? Porque ele pega lá, vai lá no Cidade Alerta, vai lá no Datena, e aí o cara não tem o que fazer lá para ganhar dinheiro, ele pega um cara que morreu numa cidade que tem não sei quantos milhões de habitantes, igual São Paulo, pega um caso que morreu, ele fica 2 horas martelando naquele caso lá, e a gente fica lá. Aí a gente acha que um caso só representa tudo o que está acontecendo no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem mal na terra? Tem, mas tem gente boa também, aleluia. Está acontecendo desgraça na terra? Tá, mas está acontecendo mais milagres e maravilhas na terra, do que aquilo que você pode ver, é porque você não está olhando na direção correta. Malemar, pesquisa lá, não sei quantos milhões de pessoas vão estar depressivas até 2020, e a profecia de Deus para a sua vida é o seguinte: vai ter milhões e bilhões de pessoas que até 2020 vão estar com a vida transformada, vão estar salvas em Jesus Cristo e preparada para ir para o céu. Então não deixa Satanás te influenciar com a mídia aí não. A tua mídia tem que vir do céu, meu amado irmão, aleluia. A tua mídia, a tua conexão, a informação, ela tem que vir do céu. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes das pessoas. Enquanto eles estão desacreditando, nós estamos acreditando na promessa. Existe um Deus poderoso, existe um Deus maravilhoso. Alex, apaga a luz aí, Alex, tudo. Aqui também. Tem gente que acha assim, olha, a escuridão tomou conta da terra, o mal tomou conta da terra, mesmo que tenha uma luz pequena como essa, aleluia, as trevas não vão poder apagar. Por quê? Porque uma luz só, ela faz toda a diferença no meio da escuridão. Se você acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida, vai fazer a diferença nessa sociedade que não acredita em nada. Dá uma olhada aqui, irmão, está tudo escuro, tem mais escuridão aqui nessa noite talvez do que luz, mas essa luz aqui, ela sobressai toda a escuridão que tiver, aleluia. A luz da cruz de Cristo, ela sobressai toda a escuridão que tiver. Então não acredite na informação manipulada pelo diabo, acredite na informação de Deus, que diz, aleluia, bem maior é aquele que está em mim, do que tudo aquilo que está lá fora. Pode acender a luz, Alex.
Eu não sou manipulado. Samuel, no meio daquela geração, ele escolheu ouvir a voz de Deus. E Deus começa a falar com ele, e às vezes a gente não entende, irmão. Deus fala, Samuel, Samuel. Aí ele se levanta, fala assim, Eli, você me chamou? Aí Eli, não te chamei. Samuel vai, deita de novo, e Deus fala, Samuel, Samuel. Ele se levanta, vai até o profeta, você me chamou? Não. Aí ele deita de novo, e Deus diz, Samuel, Samuel. Ele se levanta, vai até o profeta Eli, o senhor me chamou? Aí o Eli falou assim, o Eli estava desviado, mas ele falou assim, já pensou, essa voz que ele está ouvindo, é uma voz que eu ouvia há muito tempo atrás. Cuidado, irmão, cuidado aonde você entrelaça as suas raízes, aonde você faz as suas conexões. Porque as pessoas que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Se você só se relaciona com pessoas negativas, com pessoas que não gostam de orar, com pessoas que não têm compromisso com Deus, você vai ser a média disso. Mas se você se relaciona, se a sua conexão é com aquelas pessoas que querem invadir o céu, é aquelas pessoas que querem trazer o céu de Deus aqui na terra, é aquelas pessoas que querem fazer as coisas diferentes, é aquelas pessoas que acreditam de uma maneira diferente, eu quero dizer para você que você vai ser igual a essas pessoas, ou melhor do que essas pessoas. Você já viu o ditado que diz, me diga com quem você anda, que eu digo quem você é? É isso, irmão. Samuel andava no meio deles, mas Samuel não se parecia com eles. E Deus começa a falar com ele. Se você começar a escolher, ouvir a voz de Deus, Ele vai começar a falar contigo. Ele vai começar a te dar direção. Ele vai começar a mostrar a direção que você deve tomar. O Eli diz assim, olha Samuel, quando te chamar de novo, você diz aqui, eis-me aqui, pode falar. Aí Deus diz assim, Samuel, Samuel. Você já ouviu a voz de Deus, irmão? De verdade, já ouviu? Você já ouviu a voz de Deus? Perguntaram para mim uma vez, pastor, você já ouviu a voz de Deus? Eu falei, já. Como que a voz dele é grave, é aguda. Aí eu falei para ele, olha, a voz de Deus é uma voz que você não consegue ouvir com a audição humana. É uma voz que vai tão profundo, tão dentro, que ela não te deixa dúvida nenhuma, é Deus. É Ele falando. E Deus fala com Samuel, Samuel, ele diz, eis-me aqui, Senhor. E aí Deus revela para Samuel, olha, eu vou fazer um estrago na casa de Eli, que isso vai até gritar nos ouvidos do povo de Israel. Mas tu vai ser um profeta. Você vai ser alguém diferente. Então, se você quiser se conectar ao coração de Deus, aprenda que comunicação com Deus, ele vem com relacionamento, através de uma conversa, no qual nós chamamos de oração. Porque orar é conversar com Deus. Pastor, eu não sei orar. Quem não sabe orar aqui, levante a mão. Você não teve coragem. Eu não sei orar, pastor. Aí eu pergunto para você, você é mudo? Você não conversa na sua casa? Porque todo mundo acha que orar é, ó Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença, porque tu é Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Mas, irmão, não é isso não. Orar a Deus é conversar com Ele. Como é que você conversa com o seu amigo? Como é que você conversa com alguém chegado? Você precisa mudar a voz? Você precisa mudar o jeito que você fala? Quando eu comecei a pregar, eu falava assim, igual uma, mas eu entrava assim, quando eu pegava o microfone, eu olhava para os irmãos e punha
meu peito assim, dizia: eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Foi pela graça e bondade de Deus que eu estou. Não conhecia nem os pronomes. Eu quero que vocês vos abram as vossas Bíblias no livro segundo escreveu o profeta Abacuque. Eu começo a imaginar Deus olhando para mim: ô menino bobo. Mas a gente era criança. Quando eu entendi que não precisava disso, que Deus nos dá. Eu imitei muito, irmão, eu confesso meu pecado aqui, imitei muito o pastor Marcos Feliciano. Aquele que morreu do avião lá, como é que é aquele negão, pregava muito, Luiz Antônio. Preguei muito as mensagens dele. Preguei as mensagens dele mesmo. Porque naquele tempo lá a gente podia pregar, porque a gente comprava uma fita lá em Camboriú, ninguém tinha, não tinha internet para poder propagar a mensagem, então quem pregasse primeiro levava o crédito. Mas Deus falou assim: você não precisa disso. Seja você mesmo, porque na realidade não é o tom de voz, não é o jeito de você grita. De vez em quando eu dou uns gritos aqui, irmão, mas não é, é porque sou eu mesmo. Pergunta que quem conversa comigo, pergunta para o Altamir quando conversa comigo, pergunta para o Luiz ali, quando eu converso, começa a alterar a voz, assim, aumentar, é uma coisa minha mesmo, de cearense. Mas Deus quer usar você, quer ouvir a tua voz como ela é. Deus quer que você seja você. Se estiver chorando, diga: eu estou chorando. Se estiver com raiva, eu estou com raiva. Deus entende, irmão. Ele só quer ouvir a tua voz. Ele só quer que você entenda, olha, para que você se conecte ao meu coração, nós precisamos ter relacionamento, e relacionamento só vem com vida com Deus através de comunhão, de oração. Então não espere que o teu milagre, ele vai cair do céu. Não espere. O teu milagre, ele é gerado no céu, mas ele não cai do céu. Ele é gerado de um sentimento. Você sabe outra coisa que vai fazer você se conectar ao coração de Deus? É quando você começa a exercitar a sua fé. E você sabe o que é fé? Fé é aquilo que a tradução católica da Bíblia de Jerusalém foi a melhor tradução que eu já achei. Ela diz assim, que fé é a posse antecipada daquilo que você espera. Olha que explicação maravilhosa. Fé é a posse antecipada daquilo que se espera. Isso é na Bíblia Nova Jerusalém. Agora na Bíblia do Sandro Domingos, fé é a escritura, o papel daquilo que você não tem ainda. Porque antes de você chegar em um terreno, comprou uma casa esses dias, não é? Já recebeu a escritura? Amém? Foi um milagre na vida aí, comprou uma casa esses dias. Mas assim, eles só iam ter certeza e tranquilidade de dizer que a casa era deles quando ele tivesse o bendito papel. Porque acredita que o bendito papel é a posse antecipada daquilo que ele espera. Um simples papel te dá o direito a ter um bem material aqui na terra. Jesus está dizendo o seguinte, que eu te dou algo bem maior que não se rasga facilmente, para que você tenha antecipado aquilo que está em Efésios capítulo 1, verso 3, os milagres na região celeste.
Então a fé é quando eu antecipo, é quando eu começo a viver, quando eu começo a ser grato por aquilo que eu não tenho ainda. E eu costumo dizer aqui nessa igreja: seja grato por aquilo que você tem hoje, para que Deus te dê aquilo que você não tem no futuro. Então fé é isso, é a garantia antecipada, que nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Fé é você acreditar que Deus vai restaurar o teu casamento. Fé é você não ter ainda, mas você acreditar que você vai sair dessa situação e começar a andar como um vencedor, como alguém que caminha para frente. Quando você faz isso, irmão, você se liga, você se conecta ao coração de Deus, porque Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que têm fé devem se aproximar dele com a garantia, Hebreus, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você vacila na sua fé, você desagrada a Deus. Mas quando você exercita a sua fé, você se conecta ao coração de Deus. Você se conecta à videira. E o Pai vai ali, cortando. Talvez algumas coisas que você está passando, é a poda do agricultor. É a poda, para que você fique forte. Se eu e a minha esposa contássemos o que nós já passamos. Nós começamos a morar, quando a gente começou a nossa vida, começamos a morar no Santo Antônio invadido. Eu peguei 300 conto, comprei um terreno que alguém foi lá na prefeitura, conseguiu a planta lá, coisou lá e vendeu tudo lá, e ninguém sabia que era invadido. Nós compramos lá, construímos um cômodo assim, pequeno, um banheiro. Nossa prateleira era tijolo furado, uma tábua, um pano feio, um boxe morando dentro de casa, não tinha onde pôr. E quando a gente aceitou Jesus, a gente começou a mirar lá na frente. Lá na frente. E o passo maior de fé foi quando eu disse para Deus: olha, eu deixo a minha segurança e entrego toda a minha vida a Ti. Saí do emprego e disse assim: agora eu sou Teu. Olhando lá na frente, porque a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Se você fizer isso, o seu coração vai se conectar ao coração de Deus. No século XIX, termino com isso, um evangelista pregando, ele diz: Deus procura um homem que se renda a Ele, que entregue a sua vida a Ele, para mudar os Estados Unidos, para mudar essa nação. E a Bíblia diz que um homem grande, gordo, não tinha instrução nenhuma, chamado Moody, ele sai de lá com aquele pensamento: o pregador não falou que ele tinha que ser estudado, o pregador não falou que ele tinha que ser rico, o pregador falou que tinha que ser um homem que quisesse ser usado por Deus. E ele disse: eu posso ser esse homem. Você sabe quem foi Moody, gente? Moody foi um homem que revolucionou a sua época, que ganhou milhões e milhões de pessoas para Jesus. Sabe por quê? Porque ele ousou acreditar que Deus pode usar uma pessoa simples para mudar uma nação. Aleluia! Deus pode usar você para mudar a sua casa. Deus pode usar você para mudar essa região. Não importa aonde você está, não importa o fim do poço que você está. A Bíblia diz que aquele jovem estava no fim do poço,
poço, mas de repente ele teve uma iluminação do Espírito Santo, e a Bíblia diz, caindo em si, ele disse: eu vou me levantar e vou à casa do meu pai, porque eu sei que na casa do meu pai há restauração. Será que você pode ficar em pé nessa noite? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus quer te usar, Deus quer usar a sua vida, Deus quer que você seja um canal de mudança, de milagre nessa vida. Ou você não crê em milagres? Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. De vez em quando eu paro para me ver da onde eu vim. Da onde eu vim. E eu falo assim: meu Deus, eu tenho muito mais daquilo que eu mereço. Que eu mereço. Por quê? Porque Deus é capaz de pegar um menino lá no meio das ovelhas e colocar ele como rei de Israel. Aleluia. Aleluia. Deus é capaz de pegar um pescador de palavras grossas e transformar ele no maior evangelista do Novo Testamento. Deus é capaz de pegar um assassino igual Saulo de Tarso e transformar ele em um Paulo, um homem que mudou a sua época. Deus é capaz de pegar você, aleluia. Deus é capaz de pegar a sua vida e mudar toda o seu meio, aonde você vive. Ah, pastor, mas e o governo do Brasil, meu irmão? O nosso governo é do céu. Pergunta se o americano, quando ele vem passear aqui no Brasil, ele está preocupado com o dinheiro nosso. Por quê? Porque o dinheiro dele é em dólar, vale mais do que o nosso. E o nosso recurso, ele é maior do que o dólar, maior do que o euro, do que o real, porque o nosso recurso, ele vem do céu, ele vem de Deus, o nosso sustento vem dele. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Ó Deus de amor, Deus eterno, todo poderoso, eu quero te agradecer neste momento, ó Deus, pela tua igreja. Quero te agradecer, ó Deus, pelo teu povo nessa noite, Pai. Continua, meu Deus, abençoando a vida de cada um deles. Que o Senhor continue derramando da tua graça, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Aplauda esse vencedor que é você. Deus te abençoe. Boa semana. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas fechar, continua sendo Deus. Doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.